FIFA entra em queda de braço com canais que atendem aos principais mercados da Europa, inclusive ameaçando não transmitir a Copa Feminina por lá. E a gente vai falar sobre essa guerra a partir de agora. Olá, eu sou Rafael Alves, mais um vídeo aqui no Planeta Futebol Feminino. Antes de começar, eu já peço para que você se inscreva, curta, compartilhe. É importante para que o YouTube compreenda que os nossos vídeos são assistidos e para que leve para mais pessoas. Se você chegou aqui, certamente foi porque alguém já fez isso. Então, isso nos ajuda bastante, quebra um galho danado. Considere fazer uma doação para o Pix, planetafutebolfeminino@hotmail.com. Esse Pix nos ajuda bastante. Somos um canal independente. Fazer jornalismo independente já é difícil. Sobre futebol feminino, ainda mais no. Então, se você gosta do nosso conteúdo, considere enviar uma quantia, qualquer quantia para a gente, já nos ajuda bastante. Fechado? Deixa eu chamar a minha grande... Eu vou deixar aqui rolando na tela o Pix para quem se interessar. Deixa eu chamar a minha grande amiga Thaís Viviane, que vai falar sobre isso. Lembro que está no ar o PFF Debate da última terça-feira. Falamos sobre vitória do São Paulo, vitória goleada do Corinthians e o problema do Cruzeiro depois dessa goleada, o bate-cabeça na liderança entre Flamengo e Ferroviária, tudo isso e muito mais. Além disso, tem nova edição do Estação PFF com Amanda Vieira e Thaís Viviane também. Thaís, vamos falar sobre essa guerra aí que o Infantino deixou claro que ele vai assumir, né? Que é fazer com que as TVs ofereçam algo que, segundo ele, seja mais justo, e ao nosso ver também, imaginamos que seja mais justo também. Mas tem algumas coisas que a gente precisa considerar, né? Tem várias coisas que a gente precisa considerar. Bom dia, Rafa. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo depois. Sempre um prazer estar por aqui. É uma guerra que eu não sei se o Infantino está correto, né? Geralmente não está, e aqui eu acho que tem questões muito problemáticas que ele está tentando levantar como se fosse apenas os compradores de direitos, né, que vai retransmitir a competição, não quisessem pagar o mesmo pelos homens e pelas mulheres, e eu acho que a coisa é um pouco mais complexa do que ele faz parecer. Ou pelo menos o equivalente, né? A gente vai ler um pouco a notícia aqui, está aqui, vamos aqui para o GE. Falando, FIFA ameaça não exibir Copa do Mundo feminina na Europa. Gianni Infantino, presidente da entidade, reclama de propostas inaceitáveis pelo direito de transmissão. Foi feita pela agência em Zurique, agência AFP, né? Vamos para o texto. O presidente Gianni Infantino ameaçou não exibir a Copa do Mundo feminino nos grandes países europeus, caso as ofertas das emissoras de televisão continuem abaixo das expectativas, de acordo com o comunicado divulgado nesta terça-feira. E aqui, quando ele fala sobre isso, ele chega a falar, inclusive, né, que o número de audiência da última Copa em relação à última Copa masculina chegou a de 50% a 60%, dando um recado de que é isso que ele espera, né? Que os valores cheguem a isso, pelo menos. Vamos continuar aqui. Há vários meses, o presidente da entidade Comando Futebol Mundial luta contra as propostas que considera inaceitáveis das principais emissoras europeias para o torneio de futebol feminino mais importante do mundo, de 20 a 100 vezes inferiores que as recebidas para a Copa masculina. Devido à diferença de fuso horário, as negociações se tornam particularmente difíceis na Europa e não foram finalizadas nos 5 grandes países, os países que eu estava me referindo: Grã-Bretanha, Alemanha, Espanha, Itália e França, enquanto a FIFA já assinou contratos com emissoras dos Estados Unidos, Canadá e Brasil. Segundo ele, abre aspas, se as emissoras continuarem sendo injustas com a Copa do Mundo feminina e com as mulheres, nós teremos a obrigação de não exibir a Copa do Mundo feminina nesses 5 grandes países europeus, ameaçou Infantino. O dirigente recordou que as emissoras pagaram entre 100 e 200 milhões de dólares pelo Mundial masculino, mas só estão dispostas a oferecer de 1 a 10 milhões de dólares pelo feminino, quando as suas audiências representam quase 50% a 60% no torneio masculino. Ao falar sobre o fuso horário, ele disse que é verdade que as partidas não serão exibidas em horário nobre, mas serão disputadas às 9 ou 10 da manhã, que é muito razoável. Thaís, vamos primeiro nesse trecho aqui, que ele fala que as suas audiências representam 50% a 60%, então, dando aí um claro recado de que seria justo de que as propostas chegassem próximo disso, né, de 50% a 60% do que pagam para o masculino.
Até aí, o que você vê, o que você considera dessa parte do Infantino? Eu acho que o Infantino mediu errado, né? Assim, é a Uhum. primeira vez que os direitos da Copa Feminina estão sendo vendidos separados, né? Geralmente eram Sim. vendidos juntos com os da Copa Masculina. E aí você não tinha como quantificar, né? Quanto vale realmente cada uma dessas transmissões. O fato da audiência ser 60% mais ou menos em torno do que é o masculino, né? Eu acho que não justifica você esperar uma quantia similar, né? Exatamente por isso, porque você nunca tinha vendido os direitos dessa competição sozinho e para quem trabalha com isso acaba sendo difícil você colocar um valor exato de quanto vale a Copa do Mundo Feminina agora que ela é vendida sozinha, né? Qual o Sim. retorno que você vai ter. E aí você tem um complicador enorme que é o fato dessa Copa acontecer na Austrália e na Nova Zelândia e os horários não são tão bons. Alguns vão ser entre as 8 e as 11, como ele falou, mas a estreia da Inglaterra, por exemplo, que é uma das favoritas, contra o Haiti, está marcada para meia-noite daqui, isso vai dar 3, 4 da manhã na Inglaterra. Sim. É um horário difícil, comercialmente falando, é um horário complicado mesmo. Mas o Infantino, às vezes, acho que está querendo puxar essa questão como se fosse algo muito simples e quando a gente sabe que ele quer mais grana, né? Ele Sim, sim, quer claro. lucrar o máximo possível em cima dessa Copa do Mundo. Talvez porque a FIFA tenha anunciado um crescimento de premiação que talvez não seja possível bancar agora, e ele mediu errado, pode ser uma Uhum. outra questão aí, mas tem um momento em uma das declarações dele que ele fala a gente tem a obrigação moral de não aceitar menos, né? E assim, o cara acabou de fazer uma Copa do Mundo no Catar, né? Falando de obrigação Exato. moral. Ia ter um patrocínio da Arábia Saudita na Copa do Mundo Feminino também, né? Que não vai mais acontecer, mas ia acontecer. Então, é difícil às vezes, né? O Gianni Infantino. Eu acho que a solução não passa por privar esses países da Copa do Mundo, né? Sim. E acho que você teve grandes audiências, especialmente com a Euro. Ano passado a gente viu o sucesso de público que foi. Mais de 350 milhões, né? E 50 milhões assistiram a final em si. Exato, e se eu não me engano acabou sendo o jogo mais assistido na Alemanha, né? A final, Sim. e a seleção alemã estava envolvida. Então, eu não acho que a solução é por aí. Ele pode até negociar um pouco mais, mas, como eu falei, é quase um negócio novo, né? A partir do momento que ele Sim. deixou de vender as duas competições juntas, porque antes a Copa do Mundo feminina, ela ia na masculina ali, às vezes, para tentar puxar o preço um pouquinho mais para cima, né? Já que você estava vendendo duas Copas do Mundo, né? Num pacote só, mas também acabava não valorizando a competição, né? Sim. Então, o que ele está colhendo, essa dificuldade de vender agora, é fruto também de uma desatenção da FIFA na hora de tratar da Copa do Mundo Feminina como um produto realmente sério. Se eu não me engano, a audiência da última Copa do Mundo, a de 2019, fundou ali na casa do bilhão, né? 1 bilhão de pessoas Sim. assistiram. A expectativa para essa de 2023 é que dobrasse isso, né? Chegasse Difícil. mais ou menos a 2 bilhões. Eu acho que o horário é um complicador, mas a audiência da Copa do Mundo do Catar, por exemplo, se eu não me engano, rodou na casa dos 5 bilhões, né? Então, comercialmente, é muito mais forte. Tanto a Copa Uhum. do Mundo masculina quanto as Olimpíadas, por exemplo, são produtos mais consolidados, né? Sozinho. Sim. Você está dando esses passos e essa importância agora para a Copa do Mundo feminino, né? Então, eu acho que você tem que caminhar com calma, com cautela. Não adianta ser tão ganancioso assim e querer passar isso como uma igualdade, né? Como uma vontade de ser Um justo, discurso de justiça, igual. né? Exato. Acho que não é por aí. Mas assim, acho que você tem toda a razão nesse aspecto, e por isso que a gente está querendo fazer isso até para destrinchar um pouco isso. Mas fato é
que de 1 a 10 milhões também, né? Acho que é um valor muito abaixo, né? É muito abaixo. Eu também acho que é uma competição importante, é uma Copa do Mundo. Mas, como eu falei, Rafa, você nunca vendeu antes. Como é que você vai saber Sim. precificar uma coisa que você nunca botou no mercado sozinho, né? Uhum. Você conseguiu, obviamente, vender nos Estados Unidos, que é o maior campeão, né? Apesar dos horários não serem tão bons assim, o pessoal vai assistir de qualquer maneira. Eu até abri aqui para conferir os horários. Os jogos dos Estados Unidos estão na casa das 10 horas da noite aqui, né? Então a gente Uhum. volta aí algumas horas, os jogos vão Chega a passar ser no aí horário nobre de um dia anterior. das 8, 9 horas, um pouco mais cedo, né, na costa oeste, mas vai ficar no horário razoável. Por isso que eu acho Sim. que foi mais fácil vender. Até os jogos do Brasil mesmo ficaram, não é o melhor horário possível, mas 8 e 7 da manhã, a primeira fase. Se o Brasil avançar, tem a possibilidade de jogar uma partida, se não me engano, de madrugada, 4 da manhã, Uhum. mas relativamente tranquilo, né? Mas você tem, como eu falei, a Inglaterra, que é uma das favoritas, estreando de madrugada, né? Como é que você vai vender bem um jogo que vai passar às 3 da manhã, né? 3, 4 da Sim. manhã. Então, não é a situação mais tranquila possível. Portugal, a mesma coisa, né? Portugal vai estrear, se eu não me engano, meia-noite também. Portugal e Holanda, jogaço. Meia-noite daqui, 4 da manhã lá na Europa. E aí serve para Holanda também, né? Exato. Deve ser Então, umas 5 da manhã, mas ainda assim é muito, muito, muito tarde mesmo. Aí o pessoal até pergunta, mas a Copa teve aí, né? Tivemos uma Copa na Coreia e no Japão, só que são outros fatores, né, Thaís? são São outros tempos outros também. contextos, outros tempos. Não que hoje não teria. É, a torcida não iria engajar isso. Mas a gente está falando de outros tempos e a gente está falando de uma coisa que ainda é nova, né? Que é o interesse pela Copa Feminina em si, O né? momento é outro, né? O momento, a Uhum, gente foi de um momento que para a gente importava, para a gente sempre importou, mas que era visto, às vezes até conseguir transmissão aqui era difícil, né? E agora já é mais tranquilo. uhum, E agora você vai para um momento de interesse global, né? Porque a boa parte da Europa vai estar interessada, vai acompanhar a Copa do Mundo. Talvez não a mesma quantidade de gente que acompanharia uma Copa masculina, mas uma boa parte, né? sim, Então, eu acho que a FIFA, pelo menos a princípio, se meteu numa situação complicada e que privar esses países de acesso por uma certa birra ali, que eu acho que não é justificada, eu, não cabe. Eu acho que você pode negociar melhor e aí você se planeja de maneira mais interessante para 2027, para 2031. A gente vai olhar a até Copa masculina, é, não, a gente teve Japão e Coreia, né? Mas não voltou ali para a Ásia, exatamente, eu acho que pela situação de transmissão ser complicada para o resto do mundo, né? sim, Então, passou por Brasil, passou por Alemanha, Rússia, Alemanha, 2006, Rússia, o África, Catar agora, África do Sul. Então, pensar melhor onde você vai colocar também a competição para você conseguir distribuir de maneira mais interessante, porque o horário tradicional que os europeus acompanham o futebol acaba sendo, a gente vê horários de Champions, especialmente horário nobre masculino, é às 4 horas daqui e 9 horas lá, né? uhum, 9, 8 horas lá. sim, Então, há uma diferença mesmo cultural. Até a própria Olimpíada teve as suas dificuldades, né, de comprar, de encaixar horário. A gente lembra da final Suécia e Canadá, que estava vendida no outro horário, porque a possibilidade dos Estados Unidos chegar, né, e depois acabou precisando ser remarcada. sim. Dificuldades de você organizar esse horário, né? Mas paciência, agora já está em cima, agora é tentar fazer o melhor. Olhando para as próximas Copas, né, a possibilidade de ser no Brasil, na África, nos Estados Unidos, até mesmo na Europa, embora eu tenha sentido que África e Brasil estejam um pouco à frente, né, nisso, e apenas uma sensação, isso facilita para o mercado europeu, né, obviamente, né, questão de horário e tudo Facilita. mais.
E dá até para a gente já fazer um exercício que, se fosse no Brasil ou na Colômbia, como por exemplo, no Brasil não, perdão, na Colômbia, que era uma das candidatas, né, seria diferente? Em termos de vender direito, sim. Eu acho que não tem nada que reclamar da organização que a Austrália e que a Nova Zelândia estão fazendo, né, a organização local para receber a Copa e a infraestrutura e etc. Tudo isso, pelo que a gente ouve, está excelente, mas esse ponto dos direitos é algo que já vem se arrastando, não é de agora. Agora ele reclamou de novo, ele já tinha reclamado antes que estava difícil vender os direitos, especialmente nos países europeus, mas na Colômbia eu acho que teria sido bem mais tranquila essa negociação, porque você terminaria em horários parecidos ali, né? 4 horas da tarde, 5, 6 no máximo. Dá para a gente reconhecer que os valores são realmente muito baixos, né? Realmente são muito baixos para a competição. No entanto, dá para a gente entender também que do lado da FIFA, do lado de Gianni Infantino, há um interesse que não é a justiça entre os gêneros, entre a paridade salarial dos gêneros. Ele alegou que tudo que for investido nessa parte de transmissões, nessas cotas de transmissões, seria revestido para programas no futebol feminino, e sinceramente eu não duvido disso, mas o fato é que a FIFA tem uma corda no pescoço aí, né? Aumentou, por exemplo, como a Thaís bem disse, aumentou a premiação, parece que é uma possibilidade, é uma grande possibilidade de não conseguir bancar esses valores, e aí ele está buscando um pouco mais de rentabilidade. Thaís, rapidinho, sobre as questões envolvendo a próxima Copa, a gente tem visto uma movimentação e até informações falando de que há um interesse de levar a Copa para ou Brasil ou África do Sul. Só que isso foi antes de Estados Unidos e México confirmarem. Daria para a gente já descartar a Europa? E outro ponto, se sim, esses votos que seriam para a Europa, aí caberia o pessoal negociar melhor, né? Para levar a Copa para o seu país ou continente, né? Eu acho que eu tô com você, eu vejo a candidatura do Brasil e da África do Sul à frente da candidatura belga, né? Belga, Alemanha e Países Baixos, e Isso. México e Estados Unidos, porque México, Estados Unidos e Canadá vão receber a Copa do Mundo masculina de 2026. Os Estados Unidos vai receber já a Olimpíada de 2028 também. E teve Copa do Mundo lá em 2015, né? Canadá, América do Norte, ele recebeu uma Copa do Mundo feminina recentemente. Então, pensando no rodízio, né, continental aí de países, eu acho que África do Sul e Brasil saem um pouquinho na frente. Tomara que seja assim. Assim, obviamente que a gente quer que traga para o Brasil, mas saber que está entre Brasil e África, para mim, já é ótimo. Acho que uma Copa na África também seria sensacional. A gente viu em 2010 o que o povo africano fez, né, para curtir aquela Copa, embora aquelas buzinas... Qual que é o nome? As vuvuzelas, honestamente, assim, eram irritantes, mas eu compreendo que faz parte da cultura deles e está tudo certo pela alegria deles. Thaís, valeu pelo bate-papo. Voltaremos a qualquer momento. Algum recado final? Não. Acompanhe. Me pegou de surpresa, Rafa. Acompanhe o PFF aí. Tem episódio novo do Esquina. A Kátia soltou ontem, tá bem legal. Participação minha e da Amanda lá para falar de Champions League. Talvez a gente volte depois. A gente está falando, obviamente, da volta das semifinais, né? Talvez tenha um outro episódio aí para falar de final. E é isso. Fica ligado nas redes, fique ligado nas redes do PFF, que sempre tem atualização, tem coisa nova, tem vídeo, tem podcast. Então, sigam. Conteúdo não vai faltar. Eu sou Rafael Alves, eu estive com o Thaís Viviane. Muito obrigado. Siga, compartilha. Se você quiser, tem o Pix aí rolando aí embaixo. Se você quiser contribuir, fica à vontade. De qualquer valor, aproveita e assista nossos conteúdos passados também, tá bom? Eu sou Rafael Alves, estive com o Thaís Viviane. Beijão para todo mundo. Valeu e até a próxima. Tchau.